Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia. Esse livro foi psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel. É parte daquela série Romances de Emmanuel. Eu fiz outros 3 desses lá no canal e é interessante a gente estar vendo os outros também, especialmente os 50 anos depois, que traz muitos dos personagens que aparecem nesse, aparecem lá, de acordo com a minha interpretação. O Emmanuel não diz literalmente isso. E nós estamos aqui nesse livro, na segunda parte, terminamos no vídeo anterior o 3º capítulo, que era intitulado Testemunhos de Fé. E quem é que estava nos dando esses testemunhos de fé era a protagonista do livro, Alcione, que nós vimos nesse momento, então, nesse capítulo que passou, o 3º capítulo, que ela foi muito provada, que ela foi muito testada ali na fé dela e, no meu entender, ela passou com nota, assim, a máxima possível. Pois ela, então, nós vimos que o capítulo começou com o Emmanuel explicando como é que se deu, então, o casamento do Cirilo e a Susana, que são os pais o Cirilo é o pai da Alcione, mas ela não sabe, e a Susana é aquela que há muito tempo, desde os 50 anos depois, é apaixonada doentiamente pelo Cirilo e foi capaz de amar então esse plano macabro que separou a Madalena, que é a mãe da Alcione, do Cirilo, fez com que um pensasse que o outro estivesse morto. Tá tudo nas páginas anteriores, eu deixo toda a playlist do livro aqui se você quiser ver inteira para poder entender. Aí então, pressionado pelos parentes, pelos amigos lá nos Estados Unidos para onde eles estavam, o Cirilo acabou se casando com a Susana, porém ela viu que não era a vontade dela que devia ser feita, porque o casamento deles, como o Emmanuel mostrou também no capítulo anterior, era muito infeliz. Eles tiveram uma filha que foi diagnosticada então com problemas nervosos e por isso eles vieram dos Estados Unidos de volta para a Europa, exatamente para Paris, e foi ali então que se deu o primeiro encontro da Alcione com o Cirilo, quando ela estava cantando ali na porta da igreja para angariar algum dinheiro, porque eles estavam sem recursos financeiros nenhum, a mãe doente e o padre Damiano também doente. E aí nós vimos que depois disso, um outro padre interveio a pedido do padre Damiano e fez ali a introdução da Alcione na casa do Cirilo e da Susana, porque eles precisavam de uma governanta e acompanhante para a filha deles, a Beatriz, então, que veio para tratamento. E aí então o Cirilo e o tio dele, o Jacques Davenport, gostaram muito da Alcione e a aprovaram, porém a Susana não. E aí foi que a Susana veio trazendo as provas que a Alcione teve que passar, porque a cada dia ela dava a ela mais trabalho, além daquele que ela estava contratada para, além dela ter tentado não fazer com que ela não fosse aceita pela família, porém tanto Beatriz como o Cirilo e o Jacques ficaram firmes, e apesar da própria Alcione dizer que talvez não seria então tão interessante que ela continuasse, porque ela não queria estar então batendo de frente com a Susana, ela acabou ficando. E então a Susana foi dificultando muito a vida dela ali. E nós vimos também nesse capítulo que o padre Damiano acabou morrendo, ele que estava cometido daquela doença ali que dava muita tosse, que agora eu esqueci o nome, ele também acabou morrendo, e nos últimos minutos dele, ele pediu então uma canção ali para o Antero, que agora é o irmão adotivo da Alcione, é o Rob, e ela perguntou para ele: desejáveis ouvir alguma coisa, padre? Ele disse sim, se fosse possível a ladainha de Nossa Senhora, que cantaste na primeira missa de Carlos, na igreja de São Vicente, recordas? E aí então foi assim no som, digamos que embalado por essa ladainha, que ele então fez a passagem dele, e que terminou dessa forma.
ela diz assim para ele: Padre, levarei mamãe Rob de volta a São Marcelo, mas estarei novamente aqui dentro em pouco para ficar convosco. E aí ele disse: não te incomodes, não deixeis Madalena por minha causa. E aí, depois disso, ela foi então acompanhar, e quando ela voltou, uma carruagem elegante parava à porta do presbitério de São Jacques do Passo Alto, e dela desceram Jaque e Cirilo, que iam prestar afetuosas homenagem ao morto, que então nesse tempo, com o clarão da aurora, se fez anunciar que ele tinha entregado a alma ao Criador. E aí então nós vimos que o Jaque e o Cirilo foram também, porque eles acabaram conhecendo o Padre Damiano e foram então lá prestar os últimos, quando a gente vai às últimas homenagens para um morto. E aí eles chegam ali então, e impressionados com o abatimento da jovem, da Alcione, ambos se desdobraram em gentilezas e expressões confortadoras. Cirilo procurou o Padre Amâncio e fez questão de pagar as despesas do enterramento, acrescentando generosa dádiva destinada ao lacaio que servia ao tutor de Alcione. A jovem agradeceu com lágrimas. Ao crepúsculo, a filha de Madalena assistiu ao modesto funeral de coração confrangido. Por muito tempo deixou-se ficar na silenciosa mansão dos mortos, em prece comovedora ao Altíssimo. Só à tarde da noite, passos vacilantes, regressou ao lar, experimentando indefinível amargura. Então foi dessa forma que se concluiu o capítulo anterior, que foi então, nós vimos os testemunhos de fé que a Alcione nos passou, e agora a gente passa para o quarto capítulo, que é intitulado Reencontro. E agora então, nesse momento, eu peço que Jesus Cristo então possa me abençoar, possa fazer com que, quem sabe, eu até seja inspirada para fazer os comentários, que eles sejam pertinentes, que a minha leitura possa ser fluida e de fácil entendimento. Possa te abençoar, você que está acompanhando, para que você possa sentir esse livro como o Emmanuel disse que deve ser, e que ele possa ser um bálsamo para você, para qualquer que seja a dor que você esteja passando aqui nessa nossa travessia entre luz e sombras, em que eu acredito que esses livros de Chico Xavier sejam manuais de instrução. Como fazer? Jesus Cristo veio e mostrou: ninguém vai ao Pai senão através de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas a gente não prestou muita atenção, eu não prestei muita atenção. Aí ele manda professores, assim como o Chico Xavier, assim como o Alcione, que nos mostra como é que a gente faz para escolher pelo amor e não pela dor. E assim a gente está trazendo aquela máxima, que é a lei da causa e efeito, a gente poder estar plantando só aquilo de que a gente, quando a gente vai colher, a gente vai ter satisfação, e não plantar mais dor, e não escolher aprender pela dor, escolher aprender com o amor e pelo amor. Tá bom? Então, agradecendo muitíssimo a Chico Xavier e Emmanuel, e vamos começar então o quarto capítulo, Reencontro. Um ano depois da morte de Damiano, houve na casa humilde do burgo de São Marcelo grande e desconcertante surpresa. Onde é essa casa tão humilde é a casa da Madalena, onde vivem ela, a Alcione e o Rob, que é o irmão adotivo delas, que é a reencarnação do Antero. Orientado pela paróquia de São Jacques, Carlos Clenigan, ansioso e comovido, bate à porta de Madalena Villamil. Nos primeiros meses que se seguiram à morte do tio, resolvera abandonar a batina, apesar do ressentimento dos colegas. Jamais pudera esquecer Alcione, jamais conseguira manter um equilíbrio entre o dever e os impulsos da mocidade. E olha lá quem volta aqui aos holofotes, senão o nosso querido Carlos Clenigan. Quem é ele? Ele é a reencarnação do Pólocos, aquele que a gente viu no início, ali no primeiro capítulo, que pediu para se reencarnar novamente como padre, ele que já tinha vindo de uma encarnação anterior como padre, e pediu que a Alcione se reencarnasse com ele, porque eles são almas afins, eles são
gêmeas, almas gêmeas, que a gente já entendeu que ali, eu não sei, sempre que eu vou citar, eu não me lembro se é no livro dos Espíritos ou no livro dos Médiuns, que Emmanuel explica que não é alma gêmea daquela forma que Deus teria criado a dois separado e soltado separado para ver quando a gente ia se encontrar. Eu acredito que seria até meio macabro. Porém, não é assim, são almas que vão com a convivência se tornando afins, pelo menos foi isso que eu entendi da explicação do Emmanuel. E aí, então, ambos então já convivem há bastante tempo, mas ela foi evoluindo e ele foi ficando. E dessa vez ele pediu para vir novamente como padre, que ela viesse para ajudá-lo a estar, então, conseguindo dar esse testemunho e conseguir evoluir, para que assim um dia os dois possam ficar juntos. Porém, ele não conseguiu. Assim que ele se encontrou com ela, ele já quis abandonar a batina, ela não aceitou, por isso eles saíram lá de Ávila, na Espanha, e voltaram para Paris. E agora que ele soube que o tio dele, que o padre Damiano era tio dele, morreu, então ele aproveita, abandona a batina e vai atrás da Alcione. Mas será que ela vai aceitar dessa vez? Vamos ver. Enquanto recebia as longas cartas de Damiano, a palavra amorosa do tutor lhe sofreava as preocupações tormentosas. Mas tão logo se viu sem o preservativo dos conselhos, entrou a meditar resoluto na mudança de situação. Anelava um lar ardentemente, jamais renunciaria à afeição de Alcione. Não conseguia sopitar o desejo de ser pai e esposo feliz. Após algumas lutas em Ávila, desprezara o apelo dos superiores hierárquicos e, sem dar qualquer satisfação do feito aos parentes irlandeses, desligara-se do voto sacerdotal, cheio de esperança no futuro. O primeiro cuidado dele foi correr a Paris por buscar a noiva amada. Como receberia ela? Conhecia-lhe a pureza dos princípios e a formosura do caráter cristão. Suspeitava que ele não sancionaria a decisão, atento ao conceito que fazia da fé, mas faria o possível por demonstrar-lhe o seu amor imenso. Convencê-la-ia com instâncias afetuosas, tanto mais quanto ela, agora, já não poderia contar com a assistência paternal de Damiano. Então, lendo de novo, tanto mais quanto ela, agora, já não poderia contar com a assistência paternal de Damiano, porque o padre Damiano estava ali como um pai mesmo para Alcione, então ele assistia também, ele ajudou muito, se bem que ele até ficou de acordo, ele e a Madalena concordaram que se ela quisesse, eles ficariam de acordo para que o Carlos deixasse a batina, mas ela disse não, ela foi resoluta ali. E agora que ele não tem mais os conselhos do padre, então ele acredita que ela também, por não ter os conselhos do padre, ela vai ser mais fácil convencê-la. Já não poderia contar com a assistência paternal de Damiano, que a morte arrebatara, e no lar, pelas notícias que recebia frequentemente em Castela a Velha, arcava com muitas dificuldades em vista da moléstia incurável da genitora. Então ele está contando aqui que ele vai pegá-la ali num momento de fragilidade emocional e que ela vai acabar cedendo. Mas será a gente que conhece a força da Alcione? Será? Eu não acredito. Talvez os trabalhos do mundo lhe houvessem modificado a opinião relativamente ao enlace para uma vida tranquila e risonha. Oferecer-lhe-ia o braço protetor. Voltariam à Espanha, onde pretendia continuar, em Ávila ou Valladolid, dedicando-se ao comércio. Ébrio de esperanças, Clenigan erguia castelos maravilhosos na mente, exaltada. Edificaria um lar venturoso. Madalena Villamil seria também uma segunda mãe. Aprimorariam a educação de Rob e teriam filhinhos amados. Impossível que ela relutasse, quanto não desejava senão a suprema felicidade de ambos, diante de Deus e dos homens. Ele então está mais do que resoluto,
totalmente esquecido de que foi ele próprio que pediu essa prova, ele próprio que pediu para vir novamente como padre, onde ele não poderia então estar saciando esses desejos dele aqui de casamento, como padre da Igreja Católica. E ele já se sentiu vítima, porque nas páginas anteriores nós vimos que foi a mãe dele que decidiu que ele seria padre, e aqui a gente vê bem como é que funciona o chazinho do esquecimento que a gente toma antes de se reencarnar. Nós vimos também isso ali no fim dos 50 anos depois. Eu deixo esse livro aqui para vocês quiserem ver, para entender melhor como é que é feito toda a organização, e cada um decide realmente o que vai fazer e em vista do crescimento que vem buscar, da evolução que persegue. E ele pediu que ela viesse para ajudá-lo nessa evolução, mas assim que ele a reencontrou, ele esqueceu completamente tudo que tinha sido planejado para o próprio bem dele. E aí ele só busca aqui, só persegue aqui a suprema felicidade aqui, dessa realidade dual, relativa e passageira, que ele acredita que é a melhor coisa para ambos, diante de Deus e dos homens. Enlevado nestes sublimes projetos, esperou que alguém viesse atender. Depois de alguns instantes de espera, em que o coração lhe palpitava descompassado, surgiu a figura de Rob, que lhe caiu nos braços afetuosamente. Conduzido ao interior, foi enorme a alegria da filha de Dom Inácio a receber as carinhosas saudações do amigo, e não menor a surpresa quando ele falou da sua renúncia eclesiástica. Depois de longa troca de ideias e impressões afetuosas referentes à vida em Castela e à enfermidade que aniquilara Damiano, o ex-padre aproveitou certas observações mais íntimas e sentenciou: como bem pode avaliar, Dona Madalena, eu nunca poderia esquecer Alcione. E ciente de que o seu coração de mãe carinhosa compreende e justifica os meus propósitos, devo dizer que aqui estou para reconduzi-las aos caros penates. A senhora não gostaria de regressar a Castela para revivermos nossos tempos mais venturosos? E aqui não foi uma pergunta, isso aqui terminou com reticências, ele deixou no ar assim para ela. Aquelas palavras eram pronunciadas com tanto carinho que a senhora Villamil sentiu lágrimas de reconhecimento ali aflorarem dos olhos. Não sei se Alcione me perdoará haver procedido em desacordo com o ponto de vista dela, mas tenho para mim que procedi nobremente. Fui lógico, sincero, coerente, creia. De que me valeria continuar sem a vocação imprescindível? Desde que a senhora saiu de Ávila, debalde procurei repouso para o espírito atormentado. A ânsia de construir um lar tornou-se-me obsessão permanente. Às vezes, quando erguia a hóstia consagrada, assustava-me com as sugestões da natureza. Enquanto o padre Damiano me escrevia suas exortações, eu me sentia fortalecido para prosseguir na batalha silenciosa. Mas verifiquei depois que seria inútil combater o impossível. Só que então o Carlos aqui tentando sedimentar bem ali a decisão dele junto da Madalena, a mãe da Alcione, porque assim ela pode ajudá-lo a convencer a filha. A pobre enferma recebia a confissão com tristeza inexplicável, e tendo o rapaz notado que o coração maternal se encontrava embaraçado para responder, prosseguiu: se lhe for possível, ajude-me neste passo. Quem sabe recuperará a saúde regressando comigo. Se lhe prover, poderemos residir nas cercanias de Ávila. Organizaremos uma chácara como aquela onde a senhora viveu longos anos e que está sempre em suas recordações. Falava como um filho afetuoso, pondo no olhar e na voz toda a ternura do coração bem formado. Depois de ligeira meditação, a senhora Villamil ponderou com acento triste: sou muito grata à tua lembrança.
Ah, quem me dera voltar para esperar a morte contemplando o céu da Espanha. A paisagem de Guadamaria ou de Guadarrama nunca sairá de minha alma. E depois de enxugar o pranto da evocação amarga, voltava a dizer: essa cidade parece marcar as horas mais terríveis do meu destino. Aqui em Paris conheci na mocidade a pobreza mais dura, experimentei a ironia e a crueldade de pessoas ingratas, perdi meus pais carinhosos, abracei meu esposo pela última vez. Agora, neste mesmo lugar, encontrei a paralisia completa. Vi morrer o padre Damiano em situação quase miserável. Desde que aqui cheguei, jamais pude arredar-me do leito para uma visita ao túmulo dos meus inesquecíveis genitores. Não sei se estarei condenada a também exalar aqui o derradeiro suspiro. Por meu gosto, devo confessar francamente, estou ansiosa por voltar à Espanha. Entretanto, preciso ouvir Alcione, que me tem sido verdadeiro anjo guardião nos dias amargos de necessidade e sofrimento. Como mãe, não me sinto com ânimo para induzi-la a casar-se. Minha filha, antes de tudo, tem sido para mim uma conselheira respeitável. Não seria justo obrigá-la a aceitar minhas ideias, mas podes crer que eu receberia o assentimento dela com o maior contentamento. Voltei à França no propósito de conseguir recursos para demandar as plagas americanas, mas logo que o padre Damiano apresentou os primeiros sintomas da enfermidade do peito, perdi as esperanças. Clennigan estava mais esperançado. Sentia-se plenamente garantido no tocante às concessões maternais. O sincero desabafo de Madalena encorajava-lhe as pretensões. A pobre senhora, extremamente abatida, inspirava-lhe simpatia e enternecimento filiais. Tal qual acontecera à genitora, a filha de Dom Inácio viu chegar, devagarinho, o mal do coração. A genitora dela, então, a dona Margarida, nós vimos que ela também foi acometida ali de um mal cardíaco, foi assim que ela morreu. Então, além de paralisada, agora então ela também está sofrendo do coração. Suas noites estavam agora povoadas de aflições repetidas. Além das pernas inchadas pela continuidade da mesma posição no leito, sentia-se presa de outros sintomas alarmantes. Debalde, Alcione e Luísa preparavam tisanas e aplicavam fomentações em cansativas vigílias. A senhora Villamil piorava sempre. Esse é o motivo pelo qual as observações de Cirilo lhe falavam tão fortemente ao coração. Ou seja, ela está num sofrimento tão atroz que pensar em sair dali, às vezes a gente pensa, quem sabe se eu não saísse desse local físico, a coisa não melhoraria, não é? E sem entender que foi uma escolha nossa por alguma razão no passado e que tudo, a coisa só melhora no externo quando a gente consegue a cura interna. E aí então é por isso que isso fala tão fundo ao coração dela. Ela diz que não pode obrigar Alcione a aceitar as ideias dela, que seria aceitá-lo como marido. Porém, se Alcione disser sim, ela será a pessoa mais feliz da face da terra, porque ela já mostrou que ela só teve sofrimentos em Paris, então ela gostaria de voltar para onde ela foi mais feliz, que é a Espanha. Pois bem, acrescentou o sobrinho de Damiano mais animado, Deus há de permitir que a senhora encontre a meu lado a tranquilidade merecida. Alcione decidirá, acentuou a enferma resignada. Até que minha filha se pronuncie, nada poderei dizer em caráter definitivo. A conversação continuou afetuosa, permanecendo Clennigan em São Marcelo à espera de Alcione, que regressava habitualmente à noitinha. Mal começavam a brilhar no céu os primeiros astros, a filha de Cirilo voltou de sua faina diária. A surpresa foi demasiado chocante para sua alma sensível.
cumprimentou o rapaz muito pálida, na atitude de íntima e penosa expectativa. Naquela hora, o pupilo de Damiano, entestando com sua superioridade moral, sentia-se acovardado para as explicações indispensáveis. A princípio, a moça julgou que ele tivesse vindo a Paris não no só intuito de visitar o sepulcro do tio querido, prestando-lhe a derradeira homenagem e valendo-se de alguma autorização especial para levar a efeito tão longa excursão sem a batina comum. Mas em breves minutos, Carlos, não sem enleio, notificava-lhe a verdade. Estupefata, Alcione indagou. Vamos ver o que é que Alcione indagou e como é que foi aqui a reação dela. Então, quando ela vai saber, ela que viu de repente assim, do nada, o Carlos ali na frente dela e sem batina. Aí ela pensou, talvez ele tenha conseguido uma licença para visitar o túmulo do tio, que também era padre, poderia ser, e conseguiu uma licença para vir sem batina. Ela não, o pensamento de que ele tivesse abandonado a batina para insistir ainda em que ela se casasse com ele, nem passou pela cabeça dela nesse primeiro instante. Porém, ele não sem enleio, não sem ficar, porque ele ficou assim, entestado com a superioridade moral dela, ele se sentiu acovardado para as explicações indispensáveis. Por isso ele explicou ali até de uma forma, quem sabe, meio envergonhado, meio acovardado, e aí ela ficou estupefata e perguntou. Mas vamos deixar para ver o que foi que a Alcione perguntou no próximo vídeo, tá bom, gente? Para que a gente possa realmente sorver todo o ensinamento, todos os conceitos aqui de como vivenciar, fazer essa travessia, sabendo que nós somos regidos pelo princípio da causa e efeito, sabendo que aqui nós viemos para crescer, para evoluir, sabendo que aqui nós temos livre-arbítrio e há luz e sombras, a gente pode flertar com um ou com o outro o tempo que a gente quiser, e que a gente tem direito a 2 professores para nos ajudar nesse caminho evolutivo, que um é a dor e o outro é o amor. E a Alcione saiu, desceu aqui lá do palacete dela, como eu disse, para vir para baixo da ponte. O Emmanuel disse, saiu da luz para mergulhar nas trevas, para nos mostrar como é que faz, para a gente, para nós sermos sábios e aprender com o erro alheio, não precisar tá errando para aprender e nem precisar estar fazendo aqui como o padre Carlos, que a gente já viu ele nos 50 anos depois, já vimos aqui no início desse livro, estamos vendo agora que ele continua ainda, mesmo errando, ele não está conseguindo entender ainda, a ficha não está caindo para ele. Então vamos ver como é que continua no próximo vídeo. Eu espero que você continue comigo para ver como é que se dá esse desfecho. E se você quiser entrar lá no meu canal para ver os outros livros do Chico, ou outros livros que eu tenho lá também, eu te agradeço muito. Se você quiser curtir, compartilhar, comentar, e se você quiser se inscrever lá no meu canal também, muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau!